Olá, bem-vindo a mais um estudo dessa série de 15 sobre temas introdutórios, vamos dizer assim, das Escrituras. Estudos básicos de doutrinas básicas das Escrituras. Assuntos extremamente importantes, mas é claro, não dá tempo, eu não estou me aprofundando em cada um deles. Por isso estou chamando esses estudos de estudos básicos das Escrituras. Já estudamos sobre bastante coisa, temos ainda bastante coisa para estudar, e eu gostaria muito que você não só continuasse assistindo esses vídeos, mas que atentasse para todos os que a gente já estudou aqui. Sendo assim necessário, você volte, assista novamente, anote os textos bíblicos, leia, releia. Você percebeu nos estudos anteriores que a gente já está entrando em assuntos assim bastante polêmicos. Hoje vamos tratar do assunto das igrejas. Por que existem tantas igrejas? Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, por que existem tantas igrejas? Espero que tenha ficado claro o assunto anterior sobre os mortos. Não temos espírito nem alma que sai. O assunto posterior, o assunto depois desse, hoje vamos tratar sobre as igrejas. O assunto do próximo estudo será sobre dom de língua. Qual é a diferença de fruto do Espírito e dom do Espírito? O dom de língua é realmente importante nesses últimos dias? A Bíblia dá importância, como as igrejas têm dado importância para o dom de língua? É verdade que eu preciso ser batizado no Espírito para falar o dom de língua? Será que realmente o dom de língua é um sinal de que eu fui batizado com o Espírito Santo? É verdade realmente os pastores precisam incentivar as pessoas a falarem em língua? Tudo isso nós vamos assistir no próximo vídeo. O próximo estudo vai ser sobre o dom de língua. Esse aqui vamos analisar sobre as igrejas. Se Deus é um só, se a Bíblia é uma só, por que existem tantas igrejas? É da vontade de Deus que temos tantas igrejas? Vamos orar agora. Já pega a sua Bíblia, seja impressa, seja no seu material eletrônico, e vamos estudar fundo agora o que a Bíblia tem a nos dizer sobre as muitas igrejas. Vamos fazer uma oração antes, como sempre fazemos aqui. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos ajude, Pai, a não só estudarmos, mas também colocarmos em prática aquilo que estamos estudando. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Um grande abraço para você que está nos assistindo, especialmente o pessoal lá do distrito do Pastor Christian. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Hoje nós vamos ler poucos textos, poucos capítulos, né? Vamos ficar em poucos capítulos, alguns versos e muita informação, ok? Então fique bastante atento aí, o estudo de hoje é realmente muito interessante. Não esqueça de, depois de assistir, compartilhar com quem você quiser. Mateus capítulo 24, verso 3, Jesus diz assim, a Bíblia diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 24, vou dar uma explicação e a gente continua lendo alguns versos aqui. Jesus está no Monte das Oliveiras e os discípulos fizeram uma pergunta para ele. Jesus, parafraseando essa pergunta do verso 3, os discípulos estão perguntando assim: Jesus, quando o Senhor estiver próximo de voltar, o que vai estar acontecendo? Veja que a palavra aí é sinal. Quais são os sinais para a gente saber que o Senhor está próximo de voltar ou não? Jesus prometeu voltar, a gente já estudou, e os discípulos, ao ouvirem isso, Jesus disse: Jesus, está perto, está longe, se o Senhor não deu a data para a gente, o que vai estar acontecendo para a gente efetivamente saber que o Senhor está próximo de voltar? Quais são os sinais? Todo o capítulo 24 de Mateus é a resposta de Jesus a essa pergunta. Ou seja, Jesus em Mateus 24 está mencionando os sinais que caracterizam a breve volta dele. Então a gente lendo Mateus 24, a gente vai ver esse sinal que Jesus deu já se cumpriu. Ou seja, ele está próximo de voltar. Esse também, aquele também, aquele também. Entende? Então são sinais que caracterizam que Jesus está próximo de voltar. Vamos analisar só alguns sinais aqui em Mateus 24. Olha lá. Verso 6. Jesus disse: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Então o que Jesus está falando nesse verso 6? Ele falou de guerras e rumores de guerras. A gente tem visto guerras e rumores de guerras acontecendo por aí.
Isso quer dizer que Jesus realmente está próximo de voltar. Guerras, rumores de guerras. Olha o verso 7, outros sinais. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então Jesus falou nação contra nação, mas ele também falou de reino contra reino, e ele mencionou terremotos e fome. Terremotos em vários lugares, fomes em várias partes do globo, guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso a gente tem visto. É só ligar o noticiário e a gente tem visto isso acontecer de maneira muito clara, ok? Por esses sinais a gente está vendo, Jesus realmente está próximo de voltar. Aí você talvez diga, mas isso aí não é novidade, isso aí realmente está acontecendo e a gente sabe que Jesus está próximo de voltar realmente. O que isso tem a ver com as igrejas? O estudo de hoje é por que existem tantas igrejas. Ok. Mateus 24, Jesus deu vários sinais respondendo à pergunta dos discípulos que a gente já viu. Mas você já parou para pensar qual foi o primeiro sinal que ele deu? Quando os discípulos fizeram a pergunta, qual foi o primeiro sinal que Jesus deu para eles? Dizendo, olha, quando estiver próximo de voltar, vai estar acontecendo isso. Qual foi o primeiro? Verso 4 e o verso 5 aí de Mateus 24. Leia comigo. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Verso 5, porque virão muitos em meu nome. Olha que texto forte. Porque, estou lendo verso 5. Porque virão muitos em meu nome, Jesus diz, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você percebe algumas expressões que são importantíssimas aqui no verso 4 e no verso 5. Ele diz, virão em meu nome, ele diz. Ou seja, são cristãos que vêm em nome de Cristo. Não são budistas, não são muçulmanos, não são judeus, hinduístas, são cristãos. Jesus diz, vem em meu nome. Quantos? Ele falou aqui, muitos. Esses muitos vêm em nome de Cristo, dentro do cristianismo, para salvar. Não, ele falou no verso 5, e enganarão a muitos. Muitos enganando a muitos. O que Jesus está dizendo é que próximo da volta dele, iria ter muitos cristãos que estariam enganando e sendo enganados em nome de Cristo. Pergunto, isso não está se cumprindo diante dos nossos olhos? Não perca a linha de raciocínio. Jesus está dizendo para os discípulos dele lá, quando eu estiver próximo de voltar, vocês têm que tomar cuidado. Veja o verso 4, o que ele diz? Vede que ninguém vos engane. Então, parafraseando, Jesus está dizendo assim, quando eu estiver próximo de voltar, cuidado para ninguém enganar vocês, viu? Quando eu estiver próximo de voltar, vocês podem ser enganados. Por quê? Porque vai estar cheio de gente vindo em meu nome e enganando, muitos enganando a muitos. Olha que coisa! Esse é um sinal da volta de Jesus. E esse foi o primeiro. O primeiro não foi a fome, o primeiro não foi o terremoto, o primeiro não foi guerras, rumores de guerra. O primeiro foi falsos profetas. Vêm em meu nome e enganam a muitos. Muitos enganando a muitos. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Com convicção, esse sinal dos falsos profetas é o maior sinal que caracteriza a breve volta de Jesus. O sinal que mais mostra para mim que Jesus está próximo de voltar não são as guerras, não a fome, terremoto, nada disso. O que mais me mostra que Jesus está próximo de voltar são os falsos profetas, que ele disse, muitos enganando a muitos. Por quê? Primeiro, porque foi o primeiro sinal que ele deu. O primeiro sinal foram os falsos profetas. O segundo argumento, a segunda razão para eu ter essa minha convicção de que os falsos profetas, o sinal dos falsos profetas é o maior sinal que caracteriza a breve volta de Jesus. O segundo argumento é que esse é o único sinal em Mateus 24 que se repete. Leia todo depois aí, leia todo o capítulo 24, você vai ver que Jesus não fala de novo da fome, Jesus não fala de novo das guerras, Jesus não fala de novo dos terremotos, mas dos falsos profetas ele fala. Verso 11 de Mateus 24. Levantar-se-ão muitos, olha, repete o muitos de novo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, quase a mesma coisa que ele diz no verso 5. Muitos enganando a muitos, vem para enganar. Muitos enganando a muitos. E você acha que é só isso? Não, Jesus repete de novo. 3 menções, só em Mateus 24. 3 menções. Além de ser o primeiro sinal, os falsos profetas, o sinal dos falsos profetas é repetido
3 vezes, há 3 menções só em Mateus 24. Olha o verso 24. Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus agora no verso 24 vai além. Ele repete, a terceira vez que ele repete, verso 4, 5, verso 11 e agora no verso 24. Só que agora aqui no verso 24 ele diz: eles, os falsos profetas, fazem milagres. Operam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são mesmo? São budistas? São judeus? São cristãos. Jesus falou: vem em meu nome. Vem em meu nome. Muitos, enganando a muitos. Enganam através do quê? De milagres, sinais. Por um acaso, as igrejas protestantes por aí tudo não está fazendo milagre? Você não está vendo essa profecia se cumprindo diante dos seus olhos? Jesus diz, quando essas coisas estiverem acontecendo, esses são sinais. Eu estou próximo de voltar. Queridos, Jesus está próximo de voltar. Para mim, o maior sinal da breve volta de Jesus, repito, não é fome, terremoto, guerra, nada. São os falsos profetas. Igrejas se abrindo em tudo quanto é esquina, fazendo milagre e pegando dinheiro do povo. Vem aqui, essa é a sessão do descarrego. Hoje você vai ser curado com a fronha, não sei o que. Compra a fronha, compra o sapato, compra não sei o que. E milagre, milagre, milagre. E as pessoas estão sendo enganadas por causa dos milagres. E muitos milagres são falsos, mas muitos milagres não são falsos. Espera aí. Você talvez me pergunte, você está dizendo então que muitos milagres são verdadeiros? Ou seja, existe mesmo milagre? Sim, é isso que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia em Mateus 7. Volta um pouquinho em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus fala assim, ó. Mateus capítulo 7. Se você tem dificuldade de achar, dê pause. Quando achar, dá o play de novo. Mateus 7, verso 21, Jesus diz assim, ó. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Para aqui um pouquinho, deixa a sua Bíblia aberta. Jesus está dizendo, não basta só dizer Senhor, Senhor, não vai para o céu só por isso. Tem que fazer a vontade do meu Pai. Agora olha o verso 22. Primeira palavra do verso 22 na minha Bíblia tem muitos. Não é mesmo muitos lá de Mateus 24, que Jesus falou muitos enganando a muitos? Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Deixa a Bíblia aberta, eu vou ler o verso 23 daqui a pouco. Veja, Jesus está falando que próximo da volta dele, ele ainda chega a dizer no verso 22, naquele dia. É uma profecia que ainda não se cumpriu quando Jesus voltar. Ele diz, naquele dia, vão me dizer, Jesus está dizendo, deixa eu parafrasear o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando ele estiver voltando, as pessoas vão dizer para ele assim, as pessoas vão abordar Jesus dizendo assim, Jesus, em teu nome, são cristãos. Vão dizer, Jesus, no teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu profetizei, diz o verso 22 aí. Eu profetizei, fiz a tal da profecia, da revelação, que está em voga hoje no mundo, já há muitos anos, né? No mundo protestante. Eu fiz a tal da profecia, eu fiz a tal da revelação, eu expulsei demônios, eu fiz, diz o verso 22, muitos milagres. Em teu nome, eu sou cristão, eu estava lá na igreja, 20 anos, 30 anos, fazendo milagre, expulsando demônio, fazendo revelação. Sabe o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Verso 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Verso 23. Jesus diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Iniquidade é a palavra anomia, anomia lei. Sem lei, anomia, sem lei. Ou seja, viveu de qualquer forma. Se diz que era cristão, se diz que me seguia, mas viveu de qualquer forma. É isso que Jesus está dizendo. Você prestou atenção na profundidade do que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, quando eu estiver voltando, as pessoas vão dizer, eu fiz isso em teu nome, expulsei muitos demônios, fiz muitos milagres, profecia, revelação. Jesus diz, nunca vos conheci. Queridos, esse nunca é enfático, nunca, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Você expulsou demônios, mas não foi pelo meu poder. Você fez muitos milagres, mas não foi pelo meu poder. Está vendo o que eu disse? Tem muito milagre falso, mas tem milagre, sim, que é milagre, coisa sobrenatural, mas não é pelo poder de Cristo. Porque se fosse só milagre falso, Jesus teria dito aqui, não, isso aí foi falso, você inventou esse milagre. Mas Jesus está dizendo, Jesus não está contrapondo isso.
Jesus está dizendo, olha, você fez milagre, mas não foi pelo meu poder. Nunca conheci você. Não foi pelo meu poder que você expulsou o demônio. Não foi pelo meu poder que você fez milagre. Não foi pelo meu poder que você fez a revelação da profecia. Não foi meu poder. Apartai-vos de mim, vocês estão perdidos. Eu já estive lá, eu sei do que eu estou falando. Satanás, nesses últimos dias, está usando fenômenos sobrenaturais para enganar as pessoas, como Jesus predisse em Mateus 24. Exatamente como Jesus predisse em Mateus 24, verso 24 que lemos. As pessoas estariam sendo enganadas. Muitas estariam sendo enganadas por causa dos sinais, por causa dos milagres. Você se lembra que no estudo aqui do diabo, eu falei que ele tem duas principais características? Você lembra disso? Espero que você tenha estudado aquele tema. Duas principais características do diabo. A primeira, ele quer adoração. A segunda, ele não aparece como ele é, ele se camufla. Estamos lendo Mateus 7. Passamos já de Mateus 24. Estamos lendo Mateus 7. E eu li com você o verso 21, verso 22 e verso 23. Só que qual é o contexto disso aqui? Olha o verso 15. O contexto disso aqui que eu estou lendo. Verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E no verso 16 Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é a característica desses que vão abordar Jesus dizendo, eu fiz milagres, eu expulsei demônios, Qual é a característica? Jesus diz, são falsos profetas. Qual característica? Eles se camuflam. Jesus está dizendo no verso 5 que Jesus diz, cuidado, porque eles se vos apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos. Eles se camuflam, os falsos profetas também não aparecem como eles são. É a mesma característica do diabo. Não aparece como ele é. Assim como o diabo se camufla, lá no Jardim do Éden ele usou uma serpente. Com Jesus ele vem em forma de anjo de luz, Mateus capítulo 4. Hoje, Satanás está também camuflado para enganar as pessoas, utilizando-se de milagres nas igrejas protestantes. É da vontade de Deus que tenhamos tantas igrejas? Não, Jesus já profetizou que esse seria o maior sinal que caracterizaria a volta dele. Em outras palavras, em Mateus 24, Jesus está dizendo, quando vocês veem muitas igrejas, uma se abrindo atrás da outra, fazendo milagres, enganando o povo, saiba, eu estou próximo de voltar. É plano de Deus que tenhamos tantas igrejas? Mais de 30 mil? Não, não é plano de Deus. Mateus capítulo 15, estou no final. Mateus capítulo 15, olha só que texto intrigante esse. Mateus capítulo 15, Jesus cita textos do Antigo Testamento, do livro de Isaías. Olha só, verso 8 e verso 9. Mateus 15, 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Prestou atenção no que esse texto diz? Jesus diz, esse povo, não é duas pessoas, não. Muita, lembra Mateus 24? Muitos enganando a muitos. Aqui Jesus diz, esse povo até me honra com os lábios. Senhor, Senhor, glória a Deus, mas o coração está longe. Aí Jesus diz, em vão me adoram. Já pensou você passar 20, 30, 40, 50 anos numa igreja e quando Jesus voltava, você ouvir de Jesus ele dizer, você me adorou em vão. Imagine Jesus dizer para você, você me adorou em vão. E você dizer, mas Jesus, eu passei 50 anos na igreja, 20 anos, 40 anos na igreja. Jesus diz, tudo em vão. Mas Jesus, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, fiz a tal da revelação. Lembre-se lá, Mateus 7. Jesus diz, apartai-vos de mim, você me adorou em vão. Como é que a gente sabe se estamos adorando a Deus em vão ou não? Como é que a gente sabe? Jesus dá a chave no próprio verso 9, que acabei de ler, Mateus 15, 9. Ele diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Como é que as pessoas estão adorando a ele em vão? Ensinando. Adoração, ensinando doutrinas de homens, e não doutrinas bíblicas. Vê a importância de um estudo bíblico como esse que a gente está fazendo? Não é o que eu falo, não tem importância o que eu digo, tem importância o que a Bíblia ensina. Jesus está dizendo que a adoração em vão tem a ver com doutrinas falsas, doutrinas de homens, doutrinas não baseadas na Bíblia. Jesus diz, estão me adorando em vão porque estão ensinando doutrinas falsas. Então, estou pregando para algum pentecostal, para algum católico, para algum protestante, para algum espírita. Analise as doutrinas do seu movimento religioso. Analise as doutrinas e compare com a Bíblia.
É claro que eles tiram texto fora do contexto e dizem que a doutrina está embasada na Bíblia. Não, você precisa ter esse conhecimento básico que a gente está... Em 15 estudos apenas você vai ter esse conhecimento básico para você não ser enganado. Sabe que muita gente que começou a fazer esse estudo aqui já ficou pelo caminho. Se você está me escutando agora, se você está me assistindo agora, quer dizer que Deus tem um plano para você. Não pare agora não. Você precisa desse conhecimento básico de 15 estudos apenas, 15, para que você tenha base para dizer não para as doutrinas falsas. Porque Satanás está por trás dos movimentos protestantes, sim. Porque Satanás se camufla ensinando doutrinas de homens. E as pessoas estão adorando a Deus em vão. Eles até pensam que estão adorando a Deus, verdadeiramente. Mas estão adorando a Deus em vão. Já pensou? Você passar 10, 15, 30, 20, 50, 70 anos numa igreja e quando Jesus voltar você ouvir de Jesus, você me adorou em vão. Mas Jesus, 30 anos, 50, 60, 70 anos. Sim, por quê? Por causa das doutrinas. Você estava seguindo doutrina de homem. E nós vamos analisar aqui algumas doutrinas bíblicas. Uma delas a gente já viu. Na verdade, algumas. Os mortos. A maioria das igrejas ensina que o morto, quando morre, tem um espírito e uma alma que sai. Isso é doutrina de homem. Não é doutrina bíblica. Nós já estudamos aqui. O dom de língua que se ensina por aí. É bíblico ou não? Próximo estudo. Mais uma doutrina. Volta de Jesus. Doutrina bíblica. Jesus vai voltar de maneira visível, literal. Arrebatamento. Doutrina bíblica? Não é doutrina bíblica. É doutrina de homem. Então, adoração tem a ver com doutrina. Doutrina bíblica, adoração verdadeira. Adoração em vão, estão me adorando em vão, Jesus diz. Por quê? Porque estão ensinando e vivenciando e praticando doutrinas de homens. Olha as doutrinas que a sua igreja ensina. Olha as doutrinas que você crê. Tem base na Bíblia? Para terminar, 1 Coríntios capítulo 11. Perdão, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11. O versinho 13. 2 Coríntios 11. Esse é o último texto. Você se lembra que a gente já leu aqui esse texto num estudo atrás. Mas agora você vai compreender. Lembre-se, Satanás tem duas principais características. Primeira, ele quer adoração. Segunda, ele se camufla. E nós já vimos Mateus 7,15. É a mesma característica dos falsos profetas. Eles não aparecem como eles são. Eles também se camuflam assim como o diabo. Ok. 2 Coríntios capítulo 11. Não, segundo. Eu abri em primeiro. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Lembra que já lemos esse texto? Deixa a sua Bíblia aberta, olha para mim um pouquinho. Esse verso 13, Paulo está escrevendo dizendo, esses tais aí são falsos apóstolos, o que Jesus em Mateus 24 chamou de falsos profetas. Obreiros fraudulentos, se transformam, obreiros com fraude. E o texto diz, se transformam. Se transformam em quê? O texto diz, em apóstolos de Cristo. Não são, mas se transformam. Estão camuflados, não aparece como ele é, a mesma característica do diabo. Agora olha o verso 14. E não é de admirar. Paulo está dizendo, não se admire por isso. Porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Lembra que já lemos? Deixa a Bíblia aberta, olha para mim um pouquinho. Satanás se camufla, os falsos profetas também. Mas será que tem ligação os falsos profetas com o diabo? Verso 15. Verso 15. Não é muito, pois, já que Satanás se camufla, não é muito, pois, que os seus próprios ministros. Seus de quem? A quem se refere esse pronome? Seus. Do diabo. Verso 14 está falando do diabo. Verso 15 de novo. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, seus do diabo, ministros do diabo, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que Satanás tem ministros, e os seus ministros se transformam, se camuflam, assim como ele, o diabo. Percebe isso? Agora tem uma coisa para te dizer. Os ministros na Bíblia, ministro no Novo Testamento, são líderes religiosos. Paulo é chamado de ministro. Então, ministros aqui no Novo Testamento são líderes religiosos. E hoje, os líderes religiosos são os donos das igrejas. Hoje em dia, ninguém mais fala, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. As pessoas já se acostumaram a dizer, eu sou da igreja do fulano de tal. Por quê? Porque o fulano de tal é o dono da igreja. O ministro hoje é o dono da igreja. O líder
religioso, chamado na Bíblia de ministro, não é só líder da igreja. Ele é o dono das igrejas hoje. Hoje é assim que funciona, o negócio virou comércio, você sabe disso. Se Satanás tem ministros, o texto diz aqui, os seus ministros. Se Satanás tem ministros, e se os ministros hoje são donos das igrejas, em última instância, quem é dono da igreja? Satanás tem ministro. O ministro é o dono da igreja. No fundo, Satanás é o dono da igreja. Então, Satanás tem igrejas? Sim, Satanás tem igrejas. E Satanás faz com que as pessoas sejam enganadas nas mais variadas igrejas protestantes por causa dos milagres. Já vimos Mateus 24, verso 24. É um sinal da volta de Jesus. É o maior sinal da volta de Jesus. Os falsos profetas. Os falsos profetas abrindo igreja por aí, fazendo milagres, é o maior sinal que mostra que Jesus está próximo de voltar. Satanás tem ministros. No fundo, Satanás tem igrejas. Agora você vai entender mais plenamente o estudo que nós temos sobre a origem do diabo. Primeira grande característica do diabo, ele quer adoração. Mas imagine, ele aparece para um grupo de pessoas e diz assim: ei, adorem a mim, eu sou o diabo. O que vai acontecer? Ninguém vai adorar ele. Mas ele se camufla. Então, ele abre igrejas com nomes bonitos, coloca o nome de Deus na placa da igreja, e as pessoas enchem, lotam as igrejas, aí cumpre Mateus 24, muitos. As pessoas vão para as igrejas pensando que estão adorando a Deus, mas por causa das doutrinas falsas, estão adorando em vão a Deus. E o diabo está recebendo adoração. Primeira grande característica do diabo, ele quer adoração. E a segunda, ele se camufla. Então ele se camufla, abre igrejas para ele, porque os líderes religiosos são os donos das igrejas e ele está por trás dos líderes religiosos. Então Satanás abre igreja, as pessoas lotam as igrejas e estão adorando ao diabo ao invés de adorar a Deus. Estão adorando a Deus em vão. Mateus 15, 8 e 9. Estão adorando a Deus em vão por causa das doutrinas falsas das igrejas do diabo. Que Deus abençoe você. Que esses estudos, de alguma forma, abram seus olhos, como abriram os meus, para tomarmos uma decisão ao lado da verdade bíblica. Não importa o que líderes religiosos digam, o que importa é o que a Bíblia diz, porque Jesus está voltando e Deus quer você no céu. Para isso, você precisa tomar decisões corajosas. Eu tive que tomar decisões corajosas há mais de 20 anos atrás. Que Deus dê forças para você. Próximo estudo, dom de língua. Não perca. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. Abençoe esse teu filho e essa tua filha que me assiste agora. Derrame sobre ele as tuas bênçãos. Faça com que esse teu filho e essa tua filha tome uma decisão ao teu lado hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém.